Amém. Boa noite, abençoados. Vamos ao nosso estudo desta noite, então. Vê quando estiver pronto para gravar. Amém. O tema do nosso estudo desta noite, os quatro mundos, não é? Cosmos, Aion, Ocumene e Hades ou Sheol. Nós temos aqui um pensamento no nosso estudo. Diz assim: a tradição evangélica responsabiliza o homem na decisão para a salvação, não é? As igrejas, a grande maioria das igrejas evangélicas, dizem que o homem tem livre-arbítrio, que o homem pode escolher ou rejeitar a Deus, que a salvação depende de uma posição do homem frente àquilo que Deus lhe apresenta, fazendo do homem soberano, autor e consumador de sua salvação. Todavia, sabemos que isso não é verdade, pois a soberania absoluta é de Deus, sendo Ele o verdadeiro autor da fé e da salvação. Esta salvação é destinada somente àqueles pelos quais Jesus morreu, e que a Bíblia muitas vezes chama de todos, e outras vezes chama de muitos, não é? E nós vamos ver, portanto, a existência do mundo da salvação e do mundo da perdição. Existem duas palavras no grego aí, não é? Ocumene e Aion, que falam sobre esses dois mundos. E antes de nós entrarmos no versículo, você já tem os versículos que eu passei para você? 2 Coríntios 4,18, esse versículo ainda não está no texto aí. A palavra de Deus diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E Hebreus capítulo 11, versículo 3, a palavra diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Então, lá em Gênesis 1, a Bíblia diz assim: e criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, né? E a Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. E a Bíblia diz em Hebreus que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então existem coisas que não aparecem, mas existem no mundo espiritual. E é disso que nós vamos tratar aqui hoje à noite. Amém? Algumas coisas que a palavra de Deus nos revela sobre o mundo dos eleitos e o mundo dos filhos da perdição. O nosso ponto 1 diz assim: o mundo cosmos, não é? Que é a terra, onde estão os animais, as plantas e os oceanos. Nós vamos ver João, capítulo 17, versículo 24, diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, não é? Então, Jesus estava ali com os discípulos, orando ali com eles ali, e ele estava dizendo: Pai, para que os discípulos vejam a glória que o Senhor me conferiu, toda a autoridade, todo o poder, me conferiu trazer a salvação para os seus filhos, e isto foi conferido a Jesus, diz a palavra de Deus, antes da fundação do mundo. Amém? Então, fiz até uma brincadeirinha aqui, tem um programa na televisão aí que chama Mythbusters, não é? Caçadores de mitos, não é? E esse é um mito que tem no meio da igreja evangélica, que dizem, não é, que Deus criou o homem, Adão, Eva, os colocou no paraíso, e de repente o diabo foi lá e frustrou os planos de Deus, não é? Fazendo com que Adão e Eva pecassem, desobedecessem a ordem de Deus, quando a palavra de Deus diz que Jesus, não é, estava preparado desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já havia amado ao Senhor Jesus Cristo e já havia lhe conferido o poder para trazer a salvação aos seus filhos, aos eleitos, aos predestinados. Amém? Então esse negócio que dizem por aí, além de dizerem que o homem tem livre-arbítrio, é o homem quem escolhe, não, eu aceito Jesus, eu não aceito, se eu quiser eu vou para a igreja, quando eu quiser eu vou, isso não está de acordo com a palavra de Deus. João 15,16 diz a palavra: não fosseis vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda em meu nome. Amém? Então não tem nada que nós escolhemos, mas Deus nos escolheu. E aqui também diz a palavra de Deus que antes de Deus criar Adão, Eva, tudo que nós vemos hoje, não é, o mundo, tudo que nele há, Jesus já havia sido preparado como Cordeiro de Deus para vir tirar os pecados do mundo. Amém? Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. E aqui nesse trecho aqui, essa palavra mundo, no original grego, está escrito cosmos. Tá ok? Então, na verdade, é cosmos, não é? Que é a palavra no original grego que significa o mundo físico. Ok? Vamos para Atos,
capítulo 17, versículo 24. Também mais uma palavra, mais um texto que se refere ao mundo físico. Atos 17, 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos de homem. Então, nessas duas passagens que nós vemos, e em muitas outras passagens, pelo sentido do texto, nós entendemos que está falando da criação. Né? Aqui o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, né? E Jesus antes, que foi conferido uma glória antes da fundação do mundo, antes da criação deste mundo que nós vemos hoje, que é o mundo, que é o universo e tudo que nele há. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse outro mundo, não é? Que não é um mundo palpável, não é? Nós temos o mundo cosmos, que é o mundo físico, que é a Terra e tudo que ela contém, o universo. Esse é o mundo físico, que do grego é a palavra cosmos que identifica este mundo. Agora, a palavra de Deus tem mais outras 3 palavras para designar mundos, perfeito? Só que são mundos espirituais. Tá certo? Nós nos encontramos num deles. Mas, poxa, mas nós somos de carne e osso. Só que a nossa essência é espiritual. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós pertencemos a um desses 3 mundos. Não é? Nós temos a palavra Aion, Okumene, e a palavra Hades ou Sheol. Não é? Hades no grego, Sheol no hebraico. Ok? E nós vamos ver agora aqui o item 2, você tem o texto aí? Não, não tem. O item 2 é assim: o mundo Aion, né? Os filhos do diabo, descendentes de Caim. Um dos significados da palavra Aion é mundo dos ímpios, mundo da perdição. Um dos significados, tá certo? Porque no grego as palavras geralmente têm mais do que um significado. A palavra Aion também tem significado de eterno, né? de eternidade. Um dos significados, então, do grego, para essa palavra Aion, mundo da perdição, mundo dos ímpios, mundo da impiedade. Perfeito? E no Salmo 58, no versículo 3, é um versículo que nós já conhecemos bastante, nós já usamos em outros estudos. A palavra de Deus diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Não é? Então, veja o que a palavra de Deus está dizendo. Quando o ímpio é concebido no ventre da sua mãe, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo e forma um ovo, no momento da concepção, a Bíblia diz que o ímpio já se desvia. Por quê? Porque ele não pertence a Deus, ele não foi criado por Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados por Deus desde antes da fundação do mundo. Amém? Os nossos espíritos foram criados por Deus e lá Deus nos predestinou em amor para a salvação. Amém? E o ímpio, diz a palavra, não é que ele se torna ímpio, não é que as suas obras são más, não é que ele não recebe Jesus, não é que ele se mete com drogas, que ele vira um marginal, não. A Bíblia diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Por quê? Desde o momento quando ele aparece. A concepção é no momento exato onde o indivíduo é formado. O espermatozoide se junta com o óvulo, forma um ovo, ali é a concepção. Né? Naquele momento onde passa a existir uma vida, ele já se desvia. Por quê? Porque ele é ímpio. Então ele já se desvia desde a sua concepção. Amém? Ninguém se torna ímpio. Amém? Ninguém se torna ímpio, como também ninguém pode se tornar ovelha do Senhor. Amém? E esses ímpios, né, que se desviam desde a sua concepção, eles compõem, eles formam o que a palavra de Deus chama de mundo Aion, mundo da impiedade, mundo da iniquidade. Continuação do versículo: nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então, quem é ímpio, não adianta, não é? Ele pode até vir à igreja, não é? Pode até ter uma vida normal, tal, pode até vir à igreja, aprender, cantar, dar o dízimo, mas se ele não for da boa semente, se ele não for uma pessoa que foi predestinada por Deus desde antes da fundação do mundo, ele não vai conseguir ficar. Por quê? Porque a Bíblia diz que existe um tempo de colheita onde Deus leva o joio e o trigo permanece. Amém? A Bíblia fala disso na consumação dos séculos, quando houver o fim do mundo. Mas hoje na igreja existe isso. Por que o próprio apóstolo João fala isso, né? Eles saíram do nosso meio para que se manifestasse que eles não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam ficado. Então, às vezes você vê pessoas em igreja, né? Ou você vê grandes pregadores, grandes evangelistas, fazem campanhas, vão ao estádio, 15 mil pessoas levantam as mãos. Aí o pessoal no dia seguinte vai na mídia: ontem nós ganhamos 15 mil almas para Jesus. Não ganharam nada. Não é? Deus é quem conhece os corações verdadeiramente. E às vezes, daquelas 15 mil, no próximo culto que se faz lá, vem 5 mil, depois vem 3 mil, de repente sobram 200. Amém. Só que a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro.
Amém? Então, virão aqueles que foram destinados para a salvação, conforme a palavra de Deus nos diz. Então, volta só o versículo para mim, Celso, por favor. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então, ímpio não tem jeito, né? Ele já nasce proferindo mentiras, ele foi criado para a impiedade realmente. Amém? Por que isso? Porque a Bíblia diz que Deus tem vasos de ira para manifestar a sua ira, e nós, vasos de barro para manifestar a sua misericórdia, a sua glória. Amém? Glória a Deus por isso. E nós vamos ver isso também aqui no estudo de hoje à noite. Mateus 6,13, nós vamos ver Jesus explicando uma parábola. Mateus 13:36, perdão. Mateus 13:36. Então, onde você vai ver o próprio Senhor Jesus Cristo falando que existem os filhos do reino e os filhos do diabo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Não é? Porque os discípulos ouviram Jesus falando que o semeador saiu a semear e semeou uma parte, caiu pelo caminho, outra parte caiu entre os pedregulhos, outra parte caiu entre os espinhos, né? E uma caiu em boa terra. E eles não entendiam o que significava aquilo. E aí foram falar: Jesus, mostra-nos, nos conta o que é isso, né? E aí Jesus diz no versículo 37, e ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, não é? A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então, Jesus foi bem claro, direto, não é? Dizendo ali que existiam filhos do reino e filhos do maligno. E por que as pessoas não veem e não creem, não é? Quando a palavra chega ao seu coração? Porque isso só é possível quando o Senhor Jesus Cristo ilumina os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento. Amém? Isso não vem por sabedoria humana, não vem através de estudos profundos, não vem através do nosso intelecto, mas vem através do Espírito Santo de Deus, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos enxergar aquilo que Deus quer nos revelar. Amém? Então, a palavra diz que o campo é o mundo. Aqui no original grego essa palavra mundo está como cosmos mesmo. Na verdade, não tem tanto significado para o texto, né? E diz que a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Então, esses filhos do reino são aqueles que fazem parte do que a Bíblia chama de mundo ocumene, mundo daqueles que foram predestinados, escolhidos por Deus, daqueles que pertencem a Deus. A Bíblia, o Senhor Jesus diz: das minhas mãos ninguém as arrebatará. Estes são aqueles que pertencem ao mundo ocumene. E o joio são os filhos do maligno. A palavra de Deus diz que existem pessoas que foram destinadas para a perdição. Amém? No ponto C nós vamos ver Mateus 13:47, não é? Onde os anjos vão fazer separação, né? A continuação da parábola lá, Jesus está fazendo uma comparação, uma analogia com o reino de Deus. O reino de Deus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, não é? Então, se você vê aqui que Deus vai separar os maus dentre os justos, significa que os maus tentam se infiltrar no meio dos justos, não é? Por isso que a Bíblia diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Muitos dirão naquele dia: Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. O ímpio se desvia desde a sua concepção. Não é? E Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Não é? E nós, não é? Graças a Deus, temos o privilégio de ter sido conhecidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Amém? Nós somos conhecidos por Deus em espírito, quando Deus, lá no princípio, em Gênesis, a palavra de Deus diz assim: homem e mulher os criou, a sua imagem e semelhança os criou. Deus criou o nosso espírito, a imagem e semelhança dele, e já designou quem seria homem e quem seria mulher. Espírito não tem sexo. A
A Bíblia diz que quando nós chegarmos aos céus, nós seremos semelhantes aos anjos, que não têm sexo, não se casam, nem se dão em casamento. Mas quando Deus criou os espíritos dos eleitos, Ele já havia designado: você vai ser um homem e você vai ser uma mulher, para cumprir uma função aqui na terra, porque a Bíblia diz que nós somos criados para o louvor da glória de Deus, amém? Então, cada coisa, cada ser, cada um dos filhos que foi criado por Deus, tem um desígnio determinado pelo Pai, amém? Então, a Bíblia diz que eles separam os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Os maus, né, os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia fala que o inferno, não é, foi preparado para o diabo e para os seus anjos, não é? Por isso que, né, não tem por que o povo de Deus ficar amedrontado. Ai, meu Deus, será que eu vou precisar? Será que eu não vou? Só tem esse pensamento, não é? Só tem essa preocupação quem é eleito. Porque o ímpio não está nem aí, né? Imagina, esses caras estão tudo fanáticos, tudo religioso. Quando eu ficar velho eu vou para a igreja, sei lá o quê, né? Só tem essa preocupação. Ai, mas será que eu sou eleito? Se você tem essa preocupação, você pode ter certeza que você é eleito, porque o ímpio não teria esse tipo de preocupação. Amém? Então, os maus serão lançados na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 15, 13, diz assim: ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Amém? Então, existem plantas que não foram plantadas por Deus, mas elas são plantas e crescem. Não é? É o joio. Não é? Nós somos o trigo que fomos plantados por Deus, e a Bíblia diz assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Amém? Ou será arrancada, será tirada do meio do povo de Deus, ou na consumação dos séculos, diz a palavra, os anjos virão e separarão os maus dentre os bons. Amém? Então veja, toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Então não tem a hipótese: mas e se aquela planta ali, se a gente cuidar dela, se ela for uma planta que dê uma florzinha mais bonitinha assim, e se for uma plantinha, né? Não tem jeito. Toda planta que não foi plantada por Deus será arrancada. Amém? Porque isso já foi determinado e designado por Deus desde antes da fundação do mundo. Lucas 16, versículo 8. Nós vamos ler um versículo agora, onde se utiliza a palavra aion, do original grego, e que significa aí mundo da perdição, ok? Então diz assim, Lucas 16, 8. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, inteligentemente, esperto, rápido, né? Ele fazia alguma coisa assim, muito rápida, ele não perdia o tempo, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração que os filhos da luz. Então essa palavra aqui, porque os filhos do mundo, no original grego, está lá aionios, não é? É uma derivação de aion. Então, significa, não é, que esse filho do mundo não é o filho das pessoas que estão lá fora ainda, é filho do mundo, filho da perdição, são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz, não é? E essa é uma parábola contada pelo Senhor Jesus, não é? E que eu fiquei pensando, fora isso, a parte espiritual aqui do mundo dos salvos, do mundo dos eleitos, não é? Que isso verdadeiramente acontece lá fora. Se você for ver grandes pessoas, não é? Donos de grandes empresas, pessoas bem-sucedidas, na sua grande maioria são ímpios, não é? São pessoas astutas, são pessoas que lutam, são pessoas que têm um objetivo e vão atrás. E a Bíblia diz que os ímpios ajuntam para depositar aos pés dos justos. Amém? Isso é uma coisa. Mas isso, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós ficamos acomodados. Não é? Amém, Deus está no controle, eu sou abençoado, eu sou um eleito, Deus vai suprir todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Mas a Bíblia diz, não é, que nós devemos ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Amém? Nós podemos ter essa mesma astúcia e sermos muito melhores sucedidos do que os ímpios aí fora. Porque a Bíblia diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Amém? Nós temos que tomar atitude diante da nossa vida. Não, tudo bem, nós cremos, sabemos que Deus está no controle, que Deus vai nos abençoar, mas nós temos que ter essa atitude. Muitas vezes você vê pessoas do mundo, empresários, diretores, executivos, né? As pessoas têm aquela garra, aquela determinação, são pessoas que colocam metas, que atingem as suas metas, né? E porque muitas vezes você vê o povo de Deus, né, naquela passividade. Não é assim para ser com as nossas vidas. Amém? O melhor do mundo, tudo que existe no mundo de bom, amém? Deus deu capacidade para os homens, para criarem, para construírem coisas fantásticas, não é para que os ímpios desfrutem. Amém? É para que nós desfrutemos. E nós temos que ter atitude frente às coisas. Porque se Deus é por nós,
quem será contra nós, irmãos? Quem pode nos impedir? Se você, que é um filho de Deus, determinar onde você quer chegar, orar, apresentar diante de Deus e caminhar para aquilo, você vai conquistar aquilo para a sua vida em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus é clara. Estou saindo um pouquinho fora do assunto, mas isso tocou no meu coração. A Bíblia fala de Josué, Caleb e os outros 10 espias, né? Tem 10 pessoas que falam, não, mas é difícil, não, se Deus der tá bom, não, porque é muito difícil, vamos ficar aqui, vamos nos acomodar às coisas humildes, né? E tinham 2 que falavam, nossa, a terra mana leite e mel, vamos lá e conquistar, porque o Senhor já nos deu, amém? Essa tem que ser a nossa, não só o nosso discurso, mas a nossa atitude frente à vida, porque senão, não é? As coisas vão passando, o tempo vai passando e você vai ficar, não é? Tudo bem, existem muitas pessoas que comem apenas das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Nós não fomos colocados para isso, amém? Nós fomos colocados para andar por cabeça e não por cauda, para andar por cima e não por baixo, e a Bíblia diz, se nós quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor desta terra, amém? Vamos voltar aqui para o nosso estudo, João 14, o próximo. Aqui eu já li. João 14, 17. Diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Né? Então aqui nós vamos começar a entender um pouquinho o sentido do texto, do contexto. Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. A que mundo a palavra de Deus está se referindo? Ao mundo físico, à terra, ao sol, à lua, ao universo? Não é, amém? Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Então, existe um mundo que não pode receber o Espírito que nós recebemos. Amém? Que não o vê e nem o conhece. Por quê? Porque não foram colocados para isso. Amém? E a Bíblia diz assim, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Então aqui é legal esse texto, esse habita convosco e estará convosco, para um esclarecimento da palavra de Deus. Quando foi escrito esse texto aqui por João, né, João Evangelista, Jesus ainda estava no cumprimento da lei. Jesus estava aqui, João né, narra todos os milagres de Jesus, narra toda a vida de Jesus. Então, quando Jesus diz isso, não é? E João Batista vai depois escreve, né? Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, quando Jesus estava aqui na terra, e antes disso, o Espírito Santo não habitava na vida das pessoas. O Espírito Santo vinha e visitava a vida das pessoas. Não é? O Espírito Santo vinha, por exemplo, e visitava os profetas. Vinha e visitava lá o rei Davi. Não é? Quando Saul estava atormentado, Davi era chamado para tocar uma harpa ali, e os espíritos malignos que atormentavam Saul saíam. Não é? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava manifestado ali através da vida de Davi. Por que no Velho Testamento, e até a morte e ressurreição de Jesus, e até o dia de Pentecostes, o Espírito não habitava na vida das pessoas? Porque o Espírito de Deus não pode habitar onde existe pecado. Amém? E no nosso corpo, né, é um corpo de humilhação, de imundícia, a lei do pecado e da morte habitava em nós, então Jesus não podia vir. Quando Jesus veio, foi crucificado, ressuscitou vencendo a morte, passou os 40 dias aqui na terra, apareceu, diz a palavra, mais de 500 pessoas, né, e ele subiu aos céus, ele disse para os discípulos, permanecei em Jerusalém, não é? E esperai até que do alto sejais revestido do poder de Deus. E no dia de Pentecostes, Deus enviou o seu Espírito, que a partir daquele instante habitaria para sempre com seus filhos. Antes da sua partida, o Senhor Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei sobre vós o Espírito Santo Consolador, que estará para sempre convosco. Então, por isso que Jesus diz assim, vós o conheceis porque ele habita convosco. Por que ele habitava com os discípulos? Porque Jesus estava com eles. Jesus era Deus e o Espírito Santo de Deus estava ali, protegendo, guardando todos os discípulos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, Pai, todos os que me destes eu guardei, e nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Amém? Então, o Espírito de Deus ali, não é? Na manifestação do Senhor Jesus Cristo ali, guardava todos os seus discípulos, então ele habitava com os discípulos. E Jesus disse, e ele estará em vós. Não é? Hoje o Espírito Santo de Deus está em nós. Amém? Quando Jesus nasceu, não é? Ele seria o Emanuel, Deus conosco. Não é? Deus com os irmãos que viveram na época de Jesus. Hoje é Cristo em nós a esperança da glória. Amém? João 15, 19... A palavra diz assim, se vós fosseis do mundo, não é? Então,
Jesus, né, falando, depois João escreveu, né, falando para os discípulos. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então, se vocês fossem daquele mundo lá de fora, do mundo daqueles que não me seguem, né, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não é? Então aqui é claro, não é? Na verdade, o original grego, essa palavra, 1, 2, 3, 4 vezes que aparece a palavra mundo nesse versículo, as 4 vezes aparece a palavra no original grego cosmo, não é? Como se fosse mundo físico. Mas o sentido do texto aqui diz de um mundo de outras pessoas, falando assim, olha, se vocês, meus discípulos, fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, vocês não pertencem àquele outro povo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, não espere ser amado, não espere ser aclamado pelos ímpios, porque os ímpios nos odeiam. Eles podem não ter um entendimento, mas no seu íntimo, no seu âmago, como eles não pertencem a Deus, eles não têm, a luz não tem comunhão com as trevas. Então eles não vão, né, cuidado para não cair em ciladas, porque muitas vezes a pessoa chega aqui, pastor, eu tenho uma pessoa que fazia sociedade comigo, tal, muito bonzinho, ele vai entrar com dinheiro, eu vou entrar com meu nome, vou pôr meu nome ali no projeto e tal, né? Mas ele é crente? Não, não é crente, ele é um espírita, mas ele é boa gente, ele é de religiões orientais, mas ele é corretíssimo, tem uma família, ele respeita a sua esposa. Não interessa, amém? Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas, amém? Não se engane, porque a Bíblia diz que nós não devemos nos colocar debaixo de jugo desigual, amém? João 17, versículo 9, Jesus orando, dizendo assim, é por eles que eu rogo, e não rogo pelo mundo. Então, Jesus estava orando pelos seus discípulos, estava dizendo assim, olha, eu rogo por eles, e não pelo mundo, não por aqueles que não estão me seguindo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Amém? Então, a palavra de Deus é claríssima, não é? Que existem, né? Nós já vimos lá o mundo físico, né? Que Deus criou o mundo e tudo o que nele há, e depois a palavra de Deus fala assim, ó, vocês são meus, vocês não são do mundo, não é? Vocês são daqueles que o Pai me deu, eu oro por vocês e não rogo pelo mundo. Amém? Então nós temos aí a manifestação dos dois mundos. O mundo dos eleitos, né, o chamado, de acordo com a palavra de Deus aqui no grego, tem uma palavra para significar isso, que é okumene, não é? E o mundo lá fora, o mundo dos ímpios, o mundo da impiedade, que é a palavra aion. Então é por eles que eu rogo, pelos eleitos, não pelo mundo. Então aí já cai por terra aquele negócio lá, não, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não, mas a Bíblia diz que Deus amou ao mundo, né? Deus não amou ao mundo todo. Deus amou ao mundo dos seus eleitos, dos seus escolhidos, porque se Deus houvesse amado todo mundo, Deus seria incompetente, né? Porque ele amou todo mundo e muitos se perderam. Então, ele amou um monte de gente que foi para o inferno, né? Quando a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, Deus nunca iria dar a vida do seu Filho por um ímpio, por aquele que se desvia desde a concepção, já profere mentiras. Amém? João 17, 12, fala de Judas, do filho da perdição, né? Jesus dizendo assim, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, aquele que pertencia ao mundo aion, ao mundo dos ímpios, para que se cumprisse a Escritura. O versículo 13 não está na apostila, mas eu coloquei, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, não é? Em que mundo Jesus estava falando isto? No mundo dos salvos. Porque ele diz assim, olha, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completos em si mesmo. O meu gozo completo em si mesmo. Então Jesus estava declarando o que iria acontecer para os eleitos, para os salvos, para que eles soubessem que ele iria para a cruz, que ele iria ressuscitar e que ele era o Deus verdadeiro. Os discípulos não compreendiam bem isso, não é? Porque os olhos deles estavam fechados para isso. Mas a Bíblia diz que Jesus dizendo assim, ó, Pai, eu vou para junto de ti e eu estou falando que eu vou para ti, para os meus irmãos que estão ficando aqui, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Porque depois, quando Jesus ressuscitou, aí eles viram que Jesus verdadeiramente era o Deus verdadeiro. Amém? João 17, 14... diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou,
porque eles não são do mundo. Então aqui de novo aquele negócio, mundo no mundo, parece conversa de maluco, né? Eu lhes dou a tua palavra, o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou, né? Até o fato de Jesus dizer assim que ele não era do mundo, a gente pode até entender, porque a Bíblia diz assim que ele foi concebido, né, na Virgem Maria ali, pelo Espírito Santo. Então, Jesus foi concebido de uma forma sobrenatural. Mas aí Jesus dizer que os discípulos deles também não eram do mundo, não é? Era alguma coisa nova que ele estava dizendo. Então ele disse assim, olha, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, não é? Os discípulos não pertenciam àquele mundo ali. Os discípulos pertenciam ao mundo espiritual, ao mundo dos eleitos do Senhor. Amém? Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. No versículo 14, Jesus fala assim, eles não são do mundo, eu também não sou. No versículo 16, Jesus repete novamente, eles não são do mundo, eu também não sou. Né? Você acha que Jesus não tinha o que falar? Estava repetindo, só retórica? Não. É para que ficasse bem claro que existe uma separação. Existe o mundo dos ímpios e o mundo dos eleitos. E nós não temos absolutamente nada a ver com este mundo. Amém? Nós não temos nenhum tipo de comunhão, nada com este mundo. Nós devemos levar a palavra de Deus, falar a tempo e a fora de tempo, mas nós não podemos ter o que a Bíblia chama de comunhão. Nós não podemos ter coisas incomuns com o mundo. Nós trabalhamos, nós conhecemos pessoas, mas amizade, comunhão, compartilhar a nossa vida, isso não pode ser feito, não deve ser feito com pessoas que não têm a mesma fé que você tem. Amém? Amém. Vamos para o próximo versículo aqui. Efésios 2, 2. Os filhos da desobediência, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então, de que mundo está falando? Segundo o curso do mundo dos ímpios. Por quê? Porque todos nós, antes de recebermos a Jesus, andávamos lá fora fazendo as mesmas coisas que os ímpios fazem e muitas vezes até piores. Não é? Quantos de nós aqui, não sei, antes de se converter, não adulterou, não roubou, não mentiu, não aprontou, não brigou, não fez tudo de errado, que hoje nós não queremos nem nos lembrar. Que a Bíblia diz que, né, o próprio apóstolo Paulo diz assim, eu não quero nem me lembrar do passado, porque isso não tem nada, só me traz vergonha. Não é? Mas a Bíblia é bem clara, nós andamos outrora segundo o curso deste mundo. Não é? E nós éramos ovelhas, mas ovelhas desgarradas. Amém? Nós estávamos lá no mundo sem Cristo, mas nós já pertencíamos a Cristo. E no devido tempo, Deus veio e nos arrastou. Amém? Então, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, lá fora, no mundo, não é? No mundo espiritual, existe um espírito que não pode mais atuar na sua vida. Amém? Que é o Espírito que agora só pode atuar nos filhos da desobediência. Porque você está nas mãos do Senhor Jesus Cristo e das suas mãos ninguém pode arrebatar a sua vida. Amém? Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então esse negócio de dizer, vamos fazer culto de libertação, vou pôr a mão na cabeça, sai, que absurdo é esse, que falta de conhecimento total. Né? A palavra de Deus diz que Deus nos deu a vida eterna. Eu vos dou a vida eterna. Jamais perecerão, diz o Senhor Jesus Cristo. Se Deus nos dá a vida eterna, se nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, né? O Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, de forma alguma pode atuar nas nossas vidas. Amém? Então nós temos aí milhões, eu tenho certeza que eu posso dizer isso, de irmãos nossos, eleitos, predestinados, salvos, mas, como diz Oséias 4,6, meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Que estão aí fora, não é? Sendo destruídos, envolvidos em correntes, de jejum de prosperidade, né? Jejum de Daniel, Ezequiel, Oséias, Natanael, jejum de todo mundo, os caras inventam lá. Tem que ter jejum, e tem que ser jejum melhor do que Jesus. Porque Jesus jejuou 40 dias, nós jejuamos 42, 45, 47, sei lá quantos. Né? Total falta, né, de conhecimento da palavra de Deus. E Deus trouxe você aqui, não é para que você se transforme numa ovelha gorda. Não é? Conhecimento, que coisa maravilhosa. Mas a Bíblia diz assim, fala e não te cale. Eu creio, por isso falei, nós cremos, por isso também nós falamos. Deus traz você aqui para que você receba a revelação deste conhecimento. Né? Porque esse conhecimento, não sou eu assim que estou passando o conhecimento para vocês. Vocês ouviram tudo isso quando vocês estavam em espírito antes da fundação do mundo, no concílio com Deus. E quando eu exponho a palavra que agora, o Espírito Santo de Deus vem e
fala, é verdade. Por que você não está crendo em mim, o pastor Maurício? Você está ouvindo a palavra de Deus, as minhas ovelhas ouvem a minha palavra, elas me conhecem e elas me seguem. Né? E isso só acontece quando Deus ilumina os olhos do nosso entendimento. Nós temos que ser eternamente gratos a Deus, verdadeiramente termos gratidão a Deus, porque Deus nos concede este privilégio. Amém? A Bíblia diz que antes de Deus revelar estas coisas, a Bíblia diz que os anjos anelavam perscrutar os mistérios que estavam ocultos desde antes da fundação do mundo. E Deus e a prova de Deus revelaram a nós. Amém? Nós temos que ter todo zelo, todo cuidado, não é? Com essa palavra que nós recebemos, e não simplesmente, eu conheço a graça. Não. Nós devemos falar para todos, a tempo e fora de tempo, porque Deus quer que as suas ovelhas que estão lá fora sendo enganadas, sendo destruídas, alcancem o pleno conhecimento da sua graça. Amém? É por isso que você vem aqui recebendo o conhecimento dessa palavra, e não apenas para ter um certificado no final do ano de conclusão do curso de doutrinas da graça de Deus, nível 1 e nível 2. Amém? Então, 2 Tessalonicenses 2:10, diz a palavra, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Amém? Então, existe o mundo da perdição, não é? Que vive com todo engano de justiça naqueles que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Os ímpios não podem acolher o amor que vem com a verdade da palavra de Deus para serem salvos, porque eles não foram colocados para a salvação. A palavra de Deus diz que, quando Jesus explicava a parábola, que eles ouvindo, ouvem, mas não entendem, não compreendem, para que não se arrependam e não venham a converter-se. Né? Por quê? Porque eles não foram colocados para a salvação. Então eles não entendem. Né? A Bíblia diz que, como brutos e irracionais, eles condenam tudo aquilo que eles não entendem, porque eles foram colocados, destinados, diz a palavra de Deus, para a perdição. 2 Tessalonicenses ainda, no capítulo 3, versículo 2, diz assim, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Então, os homens perversos e maus, não são pessoas que se tornaram perversas e más. Eles são perversos e maus e pertencem a esse mundo dos ímpios, mundo da perdição, mundo aion. E a Bíblia diz assim, porque a fé não é de todos. Então, a fé que você tem para crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não é para todos, não é uma fé comum. Não é? Essa fé, diz a palavra de Deus, é o dom da fé que nós recebemos para crer na salvação. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, diz a palavra. Então, a fé que nós temos, com a qual nós cremos em Cristo, para recebê-lo como nosso Salvador, foi uma fé imputada por Deus, não veio de nós, é um dom de Deus, e a Bíblia diz que os dons e a chamada do Senhor são irrevogáveis. Isso foi determinado por Deus antes da fundação do mundo, que num dia nós estaríamos em algum lugar e ouviríamos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e a Bíblia diz, e tendo nele crido, como é que nós cremos? Nós recebemos o dom da fé, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa de Deus, Efésios 1:11-15, amém? Então, para que nós sejamos livres, Paulo estava dizendo que nós devemos orar para que nós sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é para todos. Muita gente diz que crê em Deus. Aliás, aí fora, todo mundo crê em Deus. O católico crê em Deus, Maomé crê no Alá, os islamistas creem em Alá, são deuses que eles têm. E tem muita gente que diz que crê no nosso Deus. Não, nós cremos, e nós cremos em Deus. Católico crê em Deus, espírita fala que crê em Deus. Eles acham que creem, eles creem com uma fé natural. Porque a fé, para crer, para ser salvo, para ter os pecados perdoados, é o dom da fé que só pode ser dado por Deus àqueles que foram predestinados desde antes da fundação do mundo. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quais foram os homens que rejeitaram a pedra que vive? São os ímpios, os filhos da perdição, amém? Versículo 5. Também vós, como pedras que vivem. Então nós somos as pedras que vivem, fazemos parte do mundo ocumene. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer? Quem é que pode crer?
quem receber o dom da fé para crer, quem pertencer ao mundo dos eleitos, amém? Não será de modo algum envergonhado. Então, você vê que a palavra de Deus, em muitos versículos, né, nós temos ali falando dos filhos da perdição, aqueles que creem, aqueles que não creem, filhos malditos, né? É a palavra o tempo inteiro fazendo separação entre o joio e o trigo, entre a boa semente e a má semente, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entre as ovelhas e os lobos, entre as árvores que produzem frutos bons e as árvores que produzem frutos maus. A Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse, fala na manifestação das duas sementes destes dois mundos espirituais, né? Nós falamos sobre o mundo cosmos, que é o mundo físico, e estamos vendo nesses versículos aqui o mundo dos eleitos, né? O chamado mundo Ocumene, e o mundo dos ímpios, chamado mundo Aion. Em alguns versículos é utilizada essa palavra Aion, amém? Então, versículo 6 novamente. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então, nós os que cremos, de modo nenhum nós seremos envergonhados. Se existe alguma situação na sua vida que está causando vergonha, você não pode se conformar com isto. A Bíblia diz, amado: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, nós temos, né, que estar atentos. Quando tiver alguma coisa na nossa vida que esteja fora da palavra, né, se você se conformar, você vai estar edificando a sua vida com palha, madeira e feno. Amém? Quando nós não nos conformamos. Por que nós não nos conformamos? Porque por nós mesmos? Não, porque a palavra de Deus diz: não vos conformeis com esse século. Quando nós não nos conformamos, falamos: Senhor, está escrito e eu não recebo, porque é isso que o Senhor tem para mim. Deus se agrada disso, porque Deus está dizendo assim: ali vai um filho que está crendo no que eu prometi. Se você permanecer fiel, se você permanecer perseverante, Deus vai honrar e vai manifestar o cumprimento das promessas na sua vida. Amém? É o que eu disse, nós não podemos nos acomodar com a nossa vida. Nós precisamos ter atitude: ah, não, ano que vem eu melhor, não, depois eu melhor, depois eu faço, ah, não, eu vou tentar depois, eu converso depois. Não, não. Hoje é o dia. Se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Nós estamos falando sobre Aion, sobre o Ocumene, mas Deus está falando também nessa noite que nós não podemos nos conformar com a nossa vida, com nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus é fiel, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Amém? Deus prometeu prosperidade, saúde, perfeita paz, vitória. Se não estiver acontecendo assim na sua vida, você deve clamar, perseverar, porque a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Amém? Nós temos que ter essa posição em Cristo Jesus, e Deus vai nos honrar, porque se nós agirmos deste modo, nós estaremos honrando a Deus. Senhor, está escrito na tua palavra, eu creio e eu não recebo o contrário. E é isso que Deus quer, uma atitude. Está escrito, Senhor, eu creio, e Deus honra. Amém? Quando Abraão foi entregar o seu filho ali, né, o que a palavra de Deus diz? Primeiro que Abraão falou assim: eu e meu filho iremos e sacrificaremos e voltaremos. Ele cria que ele voltaria com o filho dele, né? E depois a Bíblia fala assim, que Abraão cria que até dos mortos Deus poderia ressuscitar o seu filho. Por isso que ele não hesitou em oferecer o seu filho em holocausto a Deus. Deve ser esta a nossa atitude. Nós não podemos hesitar, duvidar, achar que Deus não vai cumprir. Deus é fiel e Deus se agrada de atitudes como essa que vão honrar o seu nome. Porque você agindo dessa forma, Deus vai manifestar a sua glória na sua vida e Ele será honrado. Amém? Então, versículo 7 agora. Isso. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes. Então a Bíblia fala, né? Para vós outros, os que credes. Os que credes, os que creem, né, pertencem ao mundo da salvação. E os descrentes pertencem ao mundo Aion, ao mundo daqueles dos filhos da perdição. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a angular. Versículo 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, não é? Para alguns veio ser a rocha, a pedra de principal, a pedra angular. E para outros, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Não é? Então, não é que eles se tornaram desobedientes, eles eram ruinzinhos, eles desobedeceram papai e mamãe quando eram crianças, faziam muita arte. Eles foram colocados para isso, para desobedecer e para tropeçar na palavra de Deus. Amém?
Então, nós devemos dar graça a Deus porque nós fomos escolhidos por Deus. Amém? Porque nós somos criados por Deus em espírito desde antes da fundação do mundo. Ah, mas e os outros? Né? Mas não tem justiça? Né? Paulo diz, há injustiça da parte de Deus? E ele mesmo responde, de modo nenhum. Não tem o oleiro poder para a mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus é o oleiro. Amém? E nós devemos dar glória a Deus que Deus nos escolheu. Nós não nos ensoberbecemos, não achamos que somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, nós sabemos que a excelência do poder de Deus que habita em nós, habita em vaso de barro. Nós sabemos que na nossa carne não habita bem algum, que nós somos o que somos, se nós podemos fazer alguma coisa, se alguém pode pregar, se eu posso dar estudo, se alguém pode cantar, se alguém pode ficar na câmera, se alguém entende de internet, nós somos o que somos pela graça de Deus. Amém? Tudo que nós somos, o homem não pode receber nada se do alto não lhe for dado. E nós sabemos que tudo que nós temos veio das mãos do Pai. Amém? Então, versículo 8, só para reforçar, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, para alguns era a pedra angular, a pedra principal. Para outros, era uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. A palavra de Deus não tem mais claridade, mais objetividade do que isso. Foram postos para isso. Agora, isso daqui está na Bíblia, que nós estamos lendo aqui, 1 Pedro 2,8, a carta de Pedro, um dos livros bastante lidos em tudo quanto é igreja, nós lemos dezenas não, mas mais de 10 versículos com certeza aqui, do livro de João, do livro de Mateus, sempre esteve na Bíblia, crentes, descrentes, filhos da perdição, E por que ninguém entende? Por que existem milhões de pessoas, milhões de crentes aqui no país, grandes ministérios, por que ninguém enxerga isso? Será que eles não leem a mesma Bíblia? Leem. Será que eles não conhecem esse versículo? Conhecem. Mas a Bíblia diz que se você não tiver os olhos iluminados por Deus, você não vai entender nada. Quando Paulo pregava, a Bíblia diz que Deus inclinou o coração de Lídia para atentar às palavras que Paulo falava. Se Deus não inclinar o nosso coração, nós não entenderíamos nada. Então nós devemos dar graças a Deus. Não adianta a gente falar, não adianta estudar, não vem por conhecimento, não vem por sabedoria humana, mas vem pelas misericórdias de Deus revelando os mistérios que estiveram ocultos desde antes da fundação do mundo. Amém? Ainda em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, diz assim: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Então veja como é que Deus, quais são as características que Deus diz que pertencem aos filhos do mundo da perdição, aos filhos, que a palavra de Deus diz, filhos malditos, Filhos malditos por quê? Porque eles pertencem ao diabo, porque eles são filhos do diabo. E aí eu tenho um versículo que nós não colocamos aqui, que é Jesus falando, uma palavra bem direta, também João 8,44, diz assim: vós sois do diabo. Jesus estava conversando com alguns fariseus, eles estavam dizendo que eles eram filhos de Abraão, tal, aquela coisa toda, tal. Jesus falou assim: olha, dessas pedras aqui, se Deus quiser, ele pode suscitar filhos de Abraão. E aí Jesus fala direto: vocês são do diabo. Não é que vocês são maus, vocês não se emendam, vocês não cumprem os rituais da lei. Jesus foi claro, direto: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Pai, quem é pai? Ontem foi pai, mas pai quem é? É quem gera. Essas pessoas foram geradas pelo diabo, por isso eles são filhos do diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Eu lembrei agora, assim, tem um pastor, um abençoado, um eleito, mas ele de vez em quando fica atacado. Ele prega sábado de manhã, de vez em quando acho que ele ouve o apóstolo Miguel, ele é do Rio de Janeiro também, e ele fica atacado, porque eu acho que quando o apóstolo prega sobre livre-arbítrio, ele vai lá outro dia e fala, porque ele não se conforma, como é que Deus manda a gente para o inferno, E ele critica, mas eu sei que ele é um eleito, é um predestinado. Não conhece, não teve revelação da graça, como eu também não tinha. Quando me falaram a primeira vez da graça, eu quase bati num rapaz na igreja, que ele falando que Deus mandava um para o céu, outro para o inferno, e eu fui para cima dele, e ele falou: quem é você? Eu falei: eu sou o barro que fala. Ele falou: não, mas nós somos barro no mundo. Eu falei: eu sou o barro que fala, você está louco? E depois eu falei: eu era muito burrinho mesmo, eu só sabia a letra ali, mais nada. Eu conhecia a Bíblia de trás para frente, mas não adiantava nada. Amém? Então, eu sei que esse nosso abençoado aí, que ele fala, lembrei dele agora, porque quando se fala assim, vós sois do diabo, eu falo: imagina, a pessoa estava em caminhos errados, mas se a pessoa se humilhar, se meu povo que se chama pelo meu nome orar e se converter, eu sararei, em Crônicas lá, Então,
só que aquele texto era para o povo de Deus, e meu povo, né? E não para os ímpios. Amém? Então nós sabemos que Deus tem os seus planos, os seus desígnios, mas eu lembrei dele agora, assim, que quando a gente fala alguma coisa, ele é bem enfático lutando contra lá. E Paulo diz, né, que nós não devemos lutar contra os aguilhões. Né? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, disse o apóstolo Paulo. Lutar contra aquilo que foi determinado e designado por Deus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Então veja aqui características do diabo, que são as mesmas características dos ímpios. Nós lemos lá no Salmo, né, que os ímpios se desviam desde a concepção. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Os ímpios nascem proferindo mentira. Né? Então se fica a palavra de Deus, não se contradiz. Né? Eu me lembro quando eu... Deixa eu fazer um parênteses aqui, deixa eu ver onde é que eu estou, tal, dá tempo. Quando eu me converti, né, eu me encontrei com Jesus numa igreja, assim, 95% da igreja não era de origem evangélica, eram pessoas que viviam de famílias não evangélicas, então era uma igreja assim, bastante light e tal, não tinha nenhum peso da lei, aquela coisa toda tal, né, e eu me lembro que o pastor falava alguns termos difíceis, assim, né, então ele dizia que a Bíblia é um axioma, né? É uma verdade em si mesma, que a Bíblia não se contradiz, né? E eu, cada vez que eu li a Bíblia, eu achava mais uma contradição. Falei, meu Deus, quem sou eu para falar contra o pastor e contra Deus, né? Porque eu lia lá que Deus é amor. Aí eu ia no Velho Testamento e Deus chegava e falava assim, olha, vai lá e passa na espada, mulher com criança de peito, criança, não deixa sobrar nenhum. Bom, Deus é amor, como é que Deus manda matar até criancinha? O que a criancinha fez? Né? Criancinha é anjinho, né? Como é que pode uma coisa dessa, né? Quando não se tem conhecimento, né? Você obscurece os desígnios de Deus. Foi o que Deus disse a Jó. Quem é este que sem entendimento obscurece os meus desígnios? Então, para se ter esse conhecimento, somente com a revelação da graça de Deus. Hoje nós sabemos que Deus mandou matar porque eram ímpios. Ímpios não contam para Deus. Todos aqueles povos lá que Deus mandava matar eram da descendência de Cão. Se você for ver lá os descendentes de Cão, né, eles geram um povo, cananeus, filisteus, heveus, jebuseus, girgazeus, tem mais um monte de veus lá, né? Todos esses povos são descendentes de Cão. Né? Cão era um dos filhos de Noé, né? Cão, Sem e Jafé. Sem os semitas, Jafé, os jafetitas, os gentios predestinados, e Cão, os descendentes, os filhos da perdição. Né? Então nós vemos ali por que Deus mandava exterminar de repente povos todos. Né? Porque não pertenciam a Deus. Ali Deus sabia, Deus conhecia, porque Deus sabe, Deus nunca ia. A Bíblia diz que Deus não mata o justo com o ímpio. Então Deus sabia que todos ali pertenciam aos filhos da perdição. Por outro lado, nós vemos que na própria lei de Moisés, não é? Deus mandou escrever assim, se algum filho de outros povos quiser se achegar e fazer parte do povo, né, ele tem que se circuncidar, ele tem que seguir os rituais. Por quê? Porque eram pessoas que eram filhos de Deus, mas que não eram judeus, eram gentios predestinados, que viviam no mundo espalhado. E Deus sabia que alguns deles iriam se achegar perto do povo de Deus, porque a Bíblia disse que Sem será abençoado, que Jafé será abençoado, habitará nas tendas de Sem, e Cão lhe seja por servo. Então, os gentios predestinados também têm o mesmo direito às bênçãos dos filhos, né, de Deus, dos judeus, dos descendentes de Abraão. Então, por isso que Deus abria essas exceções. Mas quando Deus mandava matar todo mundo, é porque Deus sabia que ali não tinha ninguém que prestava. Amém? Por outro lado também, às vezes você vê desastres, né? Eu vi um comentário, não sei se a pessoa era salva ou não, mas você viu um desastre, dois caminhões emprestaram um carro, o carro ficou 30 centímetros, um caminhão do outro ficou 30 centímetros e o carro ficou naquele espaço ali. E uma pessoa sobreviveu, teve apenas uma luxação no tornozelo. É bem provável que seja uma eleita, porque uma coisa dessa não vai acontecer, Deus não vai guardar um ímpio assim. Amém? Então nós vemos que Deus guarda. Né? Quando a pessoa é dele realmente, Deus guarda, Deus livra, né? E o maligno não lhe toca. Amém? Então, voltando aqui, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, no diabo, nos filhos da perdição, não há verdade. Não é que ele não consegue, que ele não há verdade neles, amém? Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso que os ímpios se desviam quando nascem já proferindo mentiras, porque eles são filhos do diabo, que é o pai da mentira. Então os ímpios já nascem proferindo mentiras. Amém? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Olha como Deus o trata, né? Como Deus nos trata. Filhinhos, não é? Lá chamou de filhos malditos. Aqui, filhinhos. Amém? Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo,
Também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, anticristo, todo aquele que nega a palavra, que pertence ao mundo Aion, amém? 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Amém? Esse versículo é uma faca de dois legumes, né? É uma faca de dois legumes, porque quem usa isso não tem conhecimento nenhum. Mas existem muitos pastores, né, de igrejas da lei aí, que quando, às vezes, a igreja tem uma divisão, e normalmente a igreja tem uma divisão, às vezes é por disputa realmente de poder, o cara quer o púlpito, o cara quer cantar, não canta, o cara quer pregar, não prega, aquela coisa toda, mas muitas vezes acontecem divisões nas igrejas, e eu falo isso de cadeira, porque na igreja onde nós pertencíamos, de onde saiu o pessoal da Pedra Viva, o Estevão, lá do Renascer e tudo mais, as pessoas saíam da igreja porque descobriam falcatruas na direção da igreja, na vida de pastores e tudo mais, não é? E aí o pastor, no culto seguinte, já falava assim, laranja podre, né? Não era dos nossos, e vem lendo esses versículos aqui. Quer dizer, usam a palavra de Deus para tentar justificar os seus erros, para que não venham, para que não olhem para ele, mas querendo dizer que a culpa está em quem saiu. Não, saiu porque não eram dos nossos. Não é? Então não é bem assim. Primeiro que a palavra de Deus diz que nós não devemos julgar a ninguém. Amém? A ninguém julgueis. À medida com que julgardes, vós sereis julgados. Porque nós devemos, pelo Espírito, ter discernimento. Amém? Então não pode ser que a pessoa é do diabo ou que a pessoa não é. Porque o ladrão, na cruz do Calvário, até o último momento, agia como ímpio. Amém? E na cruz ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Pronto. Era um eleito e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, era um predestinado e tinha que reconhecer Jesus como Salvador de sua vida. Amém? Então, nós nunca podemos falar assim, não, é um eleito, é um demônio, é um filho da perdição. Não. Quem constituiu a nós por juiz? Deus não nos constituiu por juízes. Deus nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo dos eleitos. Amém? Então Deus nos deu o ministério da reconciliação e não da condenação. Amém? 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então realmente tem pessoas que quando saem, você vê que realmente, aquilo que eu disse, quando é joio, pode ficar um pouquinho, um mês, 2, 3, de repente o cara some. Ah, não era bem isso que eu queria, tal. Você até encontra o cara, não, tudo bem, oi, abençoado. Não, mas eu tô bem, tô em paz, estou com Deus, tal, e não tá nada. Amém? Versículo 20, e vós possuís a unção que vem do santo e todos tendes conhecimento. Então, você tem a unção que vem do santo. Você tem a unção que vem do santo porque você pertence ao povo escolhido por Deus, você foi predestinado e você já tem a unção que vem do santo. Você não precisa buscar porção dobrada do Espírito Santo. Vamos fazer um culto de busca do Espírito Santo. Não. Você já tem a unção que vem do santo. Amém? Efésios 11 lá. E a Bíblia é bom ler, né? De vez em quando eu esqueço. Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você ouviu a palavra da verdade, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você foi batizado, você foi ungido, você tem a porção completa do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não nos dá o Espírito por medida. Amém? Deus não dá uma medida ao Espírito entre o pé, depois o Espírito entre o joelho, depois o Espírito entre o outro pé, você pecou, o Espírito sai. Só fica uma pontinha lá, ou sai todo. Isso não existe. Né? Isso era no velho pacto, quando o Espírito vinha e visitava as pessoas, saía, voltava. Não é? Quando Davi pecou, o que ele disse? Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele era ungido rei de Israel. Né? O Espírito Santo dele vivia, né? Fazia obras na vida dele, ia fortalecendo para a batalha, para dar direção com sabedoria para o povo. Quando ele pecou, ele sabia, né, que o pecado faria separação entre ele e Deus. Ele disse, Senhor, não retires de mim o Santo Espírito. E depois Deus, né, o repreendeu, o perdoou, porque Deus não nos trata consoante as nossas iniquidades. Amém? E o versículo 20 diz, e vós possuís a unção
que vem do santo. Você tem a unção que vem do santo. Não tem gente mais ungida nem menos ungida. Porque Deus não nos dá o Espírito por medida. Deus não faz acepção entre os seus. Amém? Deus não fala, não, eu vou dar mais. Não, não. Todos nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele, diz a palavra de Deus. Amém? Deus não faz acepção de pessoas entre os seus. E a palavra diz mais. E todos têm desconhecimento. Não, mas eu não tenho conhecimento. Você tem o conhecimento. No seu espírito, você foi instruído por Deus antes da fundação do mundo, e agora, quando você ouve a palavra da verdade, você vai, o Espírito de Deus, que é um com o seu espírito, vai fazendo com que você se lembre tudo o que você aprendeu quando você estava no concílio. Amém? Versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Então, nós já sabemos a verdade, nós já conhecemos a verdade, porque nós somos a verdade. Antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Não é? Então, aí nós podemos ver algumas religiões aí, não é, que negam Jesus, mas que se dizem religiões cristãs. Né? Tem os mornos, tem os testemunhos de Genivaldo, né? Tem um monte de gente por aí, não, porque de Jeová não são testemunhas coisa nenhuma, são testemunhos de Genivaldo. Né? Tem os mornos aí, né? Mas os mornos não entrarão no reino dos céus, e as mornos estão... Né, pronto para vomitar-te da minha boca, essa palavra. Né? Então, são igrejas que usam meio a Bíblia para cá, meio para lá, modificam, fazem aquilo que é interessante para eles, mas eles negam o único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho, porque eu e o Pai somos um, disse o Senhor Jesus. Amém? Vamos ver a palavra de Deus no livro... Primeira carta de João, no capítulo 3 também. Uma coisa interessante que eu creio que Deus me mostrou também quando eu estava estudando. Diz assim, olha, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quer dizer, existe um momento onde é manifestado, porque eles já são filhos de Deus ou filhos do diabo, mas de alguma forma eles são manifestados. Então a Bíblia diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Já existem filhos de Deus e filhos do diabo. Eles apenas são manifestos. E aí, como é que eles são manifestos? Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, os filhos de Deus e os filhos do diabo já são o que são. Alguns são filhos do diabo e nós somos filhos de Deus. Amém? E a Bíblia diz que de alguma forma o que nós somos é manifestado. Então, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo, todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Amém? Então, se nós dizemos que nós amamos a Deus e não amamos nosso irmão, nós somos mentirosos. Aqui uma lembrancinha para você, né? Versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Caim assassinou seu irmão por quê? Porque ele ficou revoltado? Porque ele não gostava? Porque ele ofereceu legumes para Deus e Deus gostava de carne, de cordeiro ao molho de ervas, Deus gostava de maminha, de picanha, né? Então, não. A Bíblia diz assim, não segundo Caim, que era do maligno. Caim não se tornou do maligno, não virou do maligno. Caim era do maligno. E por ele ser do maligno, o que ele fez? Ele assassinou o seu irmão. Porque quem é do maligno só faz obra do mal, realmente. Amém? E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, as obras de quem é do diabo são obras más. Não pode a árvore boa produzir bons frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos. Nem a árvore má produzir bons frutos. Amém? Então, a árvore má só produz maus frutos. Pode até tentar dar uma lustradinha ali no fruto, ver se fica mais polido, passa uma cerinha e tal, põe um fruto de cera ali na árvore, mas não é fruto. Amém? É um mau fruto ou nem é fruto. Então, pelos frutos, diz a palavra, os conhecereis. Então, nós devemos verificar os frutos, não é? Para que nós não sejamos enganados. Porque agora, a Bíblia diz que o alimento, não é, que nós recebemos, o alimento sólido, é para os experimentados, que podem discernir não apenas o bem, mas também o mal. Então nós temos o discernimento agora para saber o que é o bem, mas também o que é o mal, para que nós não sejamos enganados. Amém? Vamos ao próximo versículo, Judas 4.
Olha como é que, nós vemos um versículo agora há pouco em jogo, que fala assim, filhinhos, né? E agora como é que fala? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Então, tem os filhinhos, né? Tem, Deus fala com o povo dele no Velho Testamento, vermezinho de Jacó, né? Oh, né? Que vem cá, meu queridinho, né? E agora tem assim, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente. Então, não é que aconteceu por acaso, eles foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Então, Deus determinou. Não é que a pessoa foi má, a pessoa pisou na bola, a pessoa não acertou o caminho, a pessoa nasceu, coitada, na favela, teve uma influência do meio ali, e a pessoa é fruto do meio onde ela vive e tal. Não tem nada disso, né? Então, a Bíblia diz assim, desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, não é? Pertencem ao mundo da impiedade, ao mundo da perdição, ao mundo aion, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, né? Então, eles fazem duas coisas, eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, né? Então, eles usam a graça como pretexto para tirar dinheiro do povo. Ah, Deus é bom, Deus quer a sua prosperidade, você não crê que você pode ter uma Mercedes? Traga o seu dízimo da Mercedes, né? Traga aqui, faça a campanha, né? Quer arrancar dinheiro do povo, quer tirar a lã da ovelha ao máximo, né? Isso não está de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos trazer ao Senhor as primícias, os nossos dízimos e ofertas voluntárias. Não chegar no culto, fazer culto às 7, às 10, às 1, às 3, às 5, às 9 da noite, para ter 7 ofertórios por dia, né? E aí o culto tem 1h30 de ofertório, aí vende um monte de livro de pregação. Nós vendemos aqui também, né? Mas nós dizemos que nós temos aqui. Se você quiser crescer mais na graça do conhecimento, tem um CD, tem um livro e tal. Mas nós não passamos aqui 1 hora, né, querendo vender, ou usando tempo na televisão, 1 hora, 40 minutos, meia hora lá, querendo vender, querendo tirar dinheiro das pessoas. Venha fazer a campanha, participe, seja um colaborador, não sei das quantas aí, né? Não é isso que Deus tem para a vida dos seus filhos. Amém? A palavra de Deus diz que nós devemos trazer os dízimos, as ofertas, e Deus vai suprir com os dízimos, com as ofertas, todo o mantimento. Mas a ganância dos homens, os homens querem estar na mídia, querem aparecer, querem, né, e fazem de tudo para arrancar todo o dinheiro que possível da igreja, né, para que o programa esteja no ar. E a desculpa é, não, nós temos que pregar o evangelho, nós não podemos sair da mídia. Quem falou? A que preço, a que custo? Os fins justificam os meios? Então posso fazer qualquer coisa para levar a palavra de Deus? Não, é isso que a Bíblia diz. Amém? Então, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eles transformam em libertinagem a graça, ainda negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo, porque dessas igrejas, que ao invés de falarem do amor de Deus, da palavra de Deus, vão lá entrevistar o capetinha, né? Como é que você faz? Como é que você vive? Onde você vem? Onde você mora? O que ela faz? Aquela coisa toda, aquela palhaçada toda, né? E na televisão, na mídia, pagando, sei lá, milhares de reais, não sei quanto custa um programa daquele, né, do capeta lá, mas paga, gasta uma grana toda e tira a grana do povo, né, que é o povo de Deus, que muitas vezes tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Amém? E eu sei que, né, na internet aqui a gente não sabe, às vezes aparece lá 10 pessoas, 15, mas tem muita gente, né, ouvindo nosso programa, tem pessoas católicas que vêm no site, põe mensagem mal criada, tem pessoas de outro ministério e tal, e eu sei que estão ouvindo isso daí e às vezes ficam assim, né, como é que fala uma coisa dessa? Nós falamos a verdade, nós não estamos aqui condenando pessoas, mas nós falamos contra sistemas e doutrinas de demônios que a palavra de Deus diz que vem até o povo de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos ser meninos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então nós temos o conhecimento e nós falamos contra sistemas, contra religiões, contra doutrinas que engodam o povo de Deus. Amém? Apocalipse 17, 8. A besta que viste era e não é. Então está falando aqui, quando o diabo for aparecer ali, depois que Jesus já tiver voltado, tiver arrebatado o seu povo, tal, quem vai sobrar aqui? Vão sobrar os ímpios e os judeus, não é? Que são da descendência em Abraão, Isaac e Jacó, que vão crer em Jesus como o Messias prometido. Não é? Vão crer porque vai aparecer Moisés e Elias, que vão pregar, não é? E eles vão crer, Moisés e Elias vão ser mortos em praça pública, vão ficar 3 dias expostos, vão ressuscitar, não é? E aí depois somente os que são judeus verdadeiros é que vão ficar aqui no período da grande tribulação. Amém? Então aqui nesse período diz assim, a besta que viste era e não é. Por que a besta era e não é? Porque na cruz do Calvário o mais valente já amarrou o valente, já despojou principados e potestades, e o diabo está amarrado em cadeias e prisões eternas. Amém? Então a besta que você viu
Ela era, mas ela já não é mais. Porque quando João viu isso daqui, Jesus já havia ressuscitado e o diabo já havia sido aniquilado. Amém? E está para emergir do abismo. Então a besta, o diabo, vai surgir do abismo fazendo sinais e prodígios da mentira num tempo determinado por Deus mais para frente. E nós não estaremos aqui, não precisa ficar preocupado com isso, amém? E caminha para a destruição. Já está determinado que o diabo vai aparecer e vai caminhar para a destruição final. Aqueles que habitam sobre a terra. Então, nesse tempo, o tempo da grande tribulação, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, vai ter um monte de gente aqui na Terra. 2 tipos de pessoas. Os judeus, descendentes em Abraão, Isaac e Jacó, uma descendência ali que é eleita de Deus, que foi aqueles para quem o Senhor Jesus Cristo veio. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Né? Por quê? Porque Deus fez chegar endurecimento ao coração dos judeus para que a graça pudesse chegar até nós. Porque se os judeus tivessem recebido o Senhor Jesus Cristo, ele não teria sido crucificado, não teria morrido pelos nossos pecados e nós estaríamos eternamente perdidos. Mas Deus, diz a palavra, fez chegar endurecimento ao coração dos judeus para que eles rejeitassem a Jesus. Para que Jesus morrendo pudesse trazer a salvação até nós. Nós que não éramos povo, agora somos povo de Deus. Amém? Fomos recebidos por Deus por adoção. Amém? Então, a besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição. Né? E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era, não é, mas aparecerá. Então, quando o diabo aparecer, fazendo sinais, prodígios, curando, ressuscitando pessoas e tal, quem são as pessoas que vão crer nele? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Não é? Quem é que não vai crer na besta? Os eleitos, não é? Em Abraão, Isaac e Jacó, os judeus realmente legítimos, que não se misturaram, e que aí vão entender que aquele que veio lá, o Jesus Cristo, era verdadeiramente o Messias prometido por Deus, que eles tanto aguardavam. Amém? Então Deus tem os seus planos para que se cumprisse todo o desígnio de Deus, porque ele veio para os que eram seus. O Jesus era o Messias prometido para o povo de Deus, e o povo de Deus vai reconhecer isso. Amém? Os judeus vão reconhecer isso. Ah, mas tem um judeu que creu em Jesus, então ele não é judeu verdadeiro, não é dessa descendência que a palavra de Deus diz, em Isaac será chamada a tua descendência. Né? Ele é um judeu que se casou, se misturou, né? Tem judeu de tudo quanto é país, tudo quanto é nacionalidade, tem uma mistura toda aí de raças, né? Podem ser judeus, podem guardar os princípios, mas não são essa linhagem exata. Podem ser gentios predestinados ou podem ser ímpios. Né? Como na época de Jesus, o que a palavra de Deus diz? O povo tem falta de conhecimento e fala assim, não, Jesus foi crucificado pela mão de judeus. Não, a Bíblia diz que Jesus foi crucificado pela mão de ímpios. Eram pessoas que vinham de descendência judia, eram até religiosos, mas eram ímpios, diz a palavra de Deus. Deus nunca usaria um filho seu para crucificá-lo. Amém? 1 João 4:5. Vai virar o CD? Não? Posso rodar aqui, então. 1 João 4:5. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Né? Então existem religiões, existem religiosos, existem igrejas, existe um monte de gente, né, que procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Então, quando as pessoas procedem do mundo e alguém que é do mundo fala, essas pessoas o seguem. Amém? E nós não, nós ouvimos, nós temos discernimento para ouvir o que as pessoas falam, se está em linha com a palavra ou não. Nós conferimos coisas espirituais com espirituais. Amém? E essa palavra mundo aqui se refere ao mundo, apesar de no original grego está lá cosmos, não é? Essa palavra se refere ao mundo dos ímpios, né? Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Né? É o que o Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos. Se vós fosseis do mundo, o mundo os ouviria e os amaria. Mas vós não sois do mundo, como também eu não sou. Amém? Versículo 3, nós vamos passar agora para falar sobre o mundo ocumene, o mundo dos eleitos, dos filhos de Deus. Isaías 53, 11. Isso aqui, se aquele pastor amado ouve, ele fica maluco. Ele diz assim, olha, ele verá o fruto, e eu amo aquele pastor, quando ele prega, de vez em quando ele não quer nos atacar, ele é muito usado por Deus, verdadeiramente. Agora, quando ele quer, né, lutar contra os aguilhões ali, eu gosto de vê-lo. Né? Amém. Isaías 53, 11 diz assim, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Então, nós fomos justificados por causa do conhecimento que Jesus trouxe às nossas vidas. Agora, esse conhecimento não é para todos.
O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Então Jesus não morreu por todos, é por muitos e está acabado. Amém? Por quê? As iniquidades deles levará sobre si. Deles quem? Desses muitos que vão ser justificados. Então, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus não ia levar a iniquidade do mundo todo. Jesus não vai levar a iniquidade do ímpio, porque Jesus não morreu pelo ímpio. Amém? Jesus morreu pelos seus. Tá bem? Então, com o seu conhecimento, o justo, o meu servo, justificará muito. Por que ele vai nos justificar? Ou por que ele já nos justificou? Isso aqui era antes do Senhor Jesus Cristo ter se manifestado. Por que ele justificou a muitos? Porque ele levou as nossas iniquidades na cruz do Calvário. E o seu nome será Jesus, porque ele levará o pecado do seu povo. Agora, irmãos, não lembro do versículo, né? Ele chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados dele, exatamente. Ele chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém? Então Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados, porque eram os nossos pecados que faziam separação entre nós e Deus. E Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados que eles haviam cometido. Amém? Versículo 12. Por isso, diz Deus, eu lhe darei muitos como a sua parte. Deus não deu todos. Agora, esses muitos não é um número assim incerto. Esses muitos é um número exato dado por Deus. Nós não sabemos quantos são. Mas não é, não são muitos, pode ser 550 mil, 438, ou 200 milhões, 309 mil. Não. Muitos é um número exato dado por Deus. Vamos dar um tempinho, porque nós vamos trocar o CD lá. Internauta da graça de Deus, me aguarde um minutinho. Nós ainda vamos arrumar um outro sistema de gravação que grava 2 horas direto. Você vai gravar em CD, né? Grava 70 minutos ali. Plaquinha verde, estamos no ponto 3, lendo Isaías 53, já lemos o versículo 11, versículo 12, diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, falando do Senhor Jesus Cristo. Foi contado com os transgressores, eles achavam que ele era um transgressor, não é? Contudo, o que fez Jesus? Levou sobre si o pecado de muitos. Então Jesus não levou o pecado de todo mundo. Jesus levou o pecado de muitos. E aí veja o que a palavra de Deus diz. E pelos transgressores ele intercedeu. Não é? Mas o ímpio não é transgressor? Não. O ímpio já se desvia desde a madre, desde a sua concepção, ele já é desviado. Nós não. Nós éramos espíritos eleitos criados por Deus. Quando nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, e o nosso espírito foi colocado ali no momento da concepção, o nosso espírito morreu. Por quê? Porque na carne habitava a lei do pecado e da morte. Amém? Então, nós morremos. Por quê? Porque a morte veio por causa do pecado original de Adão, e a morte, diz a palavra, passou a todos os homens. Amém? Então, quando nós nascemos, quando o nosso espírito é revestido de carne no ventre da nossa mãe, o nosso espírito morre. Não é? E aí nós começamos a ter a nossa vida, crescemos e tal, e a Bíblia diz que no dia do poder de Deus, Deus diz que os seus filhos se apresentariam voluntariamente a ele. Nós achamos que nós vamos, eu fui na igreja, eu fui convidado e eu aceitei convite, eu fui lá na frente e eu levantei a mão, porque a Bíblia diz que esse é o dia do poder de Deus na vida dos filhos de Deus, e os filhos de Deus se apresentariam voluntariamente. Nós estamos indo voluntariamente porque Deus está nos levando, mas é o dia do poder de Deus nas nossas vidas, amém? Então, quando a Bíblia diz assim, que ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu, ele intercedeu por nós, porque nós transgredimos. Nós éramos espíritos eleitos, sem pecado. Quando o nosso espírito teve contato com o nosso corpo, com a nossa carne, ele morreu, porque na nossa carne habitava a lei do pecado e da morte, amém? Até que houvesse esse dia do poder de Deus nas nossas vidas, e pelo sangue de Jesus Cristo, ouvindo o evangelho da verdade, a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, nós tendo crido nele, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, e aí nós voltamos a ser justos novamente. Não é? Nós somos justificados. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz
para com Deus. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus. Então, Deus intercedeu pelos transgressores. Nós transgredimos. Nós éramos justos. O pecado entrou na nossa vida, nós não fizemos nada para ser pecadores, né? Mas foi uma lei imputada por Deus, porque a Bíblia diz que Adão pecou e o pecado passou para todos os homens. E como nós não fizemos nada para ser pecadores, nós não precisávamos fazer nada para ser justos, né? Nós nos tornamos pecadores por uma consequência do pecado de Adão. E nós não poderíamos fazer nada, e não fizemos nada para ser justos. Nós somos justificados pela fé através do sangue do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Amém? E por isso ele intercedeu por nós, pelos transgressores. Amém? Os ímpios não são transgressores, não é? Eles não transgrediram um dia, eles já nascem proferindo mentiras, diz a palavra. Malaquias 2:6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios, falando do Senhor Jesus Cristo. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Amém? Então, esses muitos por quem ele intercedeu, esses muitos a quem ele apartou da iniquidade, essas iniquidades de muitos que ele levou sobre si, esses muitos pertencem ao mundo dos eleitos, ao mundo ocumene, que diz a palavra de Deus, que é um mundo de pessoas que foram criadas por Deus em Espírito, predestinadas e que no devido tempo vieram aqui para manifestar os desígnios de Deus em suas vidas. Amém? Mateus 24, versículo 14, nesses dois versículos que eu li, eu acabei não pesquisando aqui no grego, não deu tempo, tá? Mas esse Mateus 24, 14, o original grego está escrito ocumene, tá? Só para você saber, né? Tem uma referência de um versículo aí. E diz assim, e aí vai cair por terra um outro mito também, né? Mythbusters, nós vamos desbancar tudo quanto é mito aí que os pessoal fica falando aqui. Outro mito que cai, que o pessoal fala assim, não, o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro, enquanto todo mundo não ouvir, Jesus não vai voltar. Não é isso que a palavra de Deus diz. Porque, então o que acontece sobre milhares e milhares de índios que estavam aqui no Brasil, antes de chegar nesse português aqui, que não ouviram falar da palavra, né? E em toda a parte do mundo, onde haviam religiões que não ouviram falar de Jesus como Senhor e Salvador. Então isso aí cai por terra agora. Então a palavra de Deus é clara, para quem Deus ilumina os olhos do entendimento. Amém? Diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Então essa palavra mundo no original grego é ocumene, é o mundo dos eleitos. Mas agora, pelo sentido do texto, você vai entender. Para testemunho a todas as nações. Para testemunho para quem? Para os ímpios? Não, é testemunho para nós, que cremos. Nós que vamos testemunhar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Amém? Então, o evangelho, né? O evangelho que são as boas novas, é o evangelho da graça de Deus, não é? Será pregado por todo o mundo. Não é por todo o mundo, porque senão não tem como. Não é? Milhares, milhões de pessoas já morreram sem ouvir falar do evangelho. Não é? No mundo antigo e no mundo atual também. Não é? Existem não sei quantos milhões de pessoas que nunca, países que são radicais no islamismo, muçulmanos e tal, que não se fala, nem não se sabe o que é isso. Não é? Se tem bloqueio na internet, bloqueio de tudo, eles não sabem absolutamente nada de Jesus, de Deus, de cristianismo. Não é? Então, esse evangelho será pregado, esse evangelho do reino será pregado por todo mundo, é por todo mundo dos eleitos, para testemunho a todas as nações. Né? A Bíblia diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Deus está trazendo essa palavra para nós, porque para o ímpio não tem que ouvir essa palavra. Lógico que muitos ímpios vão ouvir essa palavra, mas a palavra tem que ser pregada para nós, para os filhos de Deus. A palavra nos outros não vai fazer efeito. Amém? Então, quando todos os eleitos forem alcançados pela palavra, Jesus poderá vir. Amém? Porque a Bíblia diz que nenhuma das ovelhas vai se perder. Amém? Todas as ovelhas têm que ouvir a voz. E agora, nessa dispensação que nós estamos da graça, não existe outra maneira de ser salvo a não ser confessando o Senhor como o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não existe outra forma. Não adianta, não, mas o cara era bonzinho, não, mas o cara... Não. Ele tem que crer com o seu coração e com a sua boca confessar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Diz a palavra de Deus. Amém? Então, esse será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Amém? Então o Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar todos os seus, porque aí todos os seus já ouviram a palavra de Deus. Atos 13, 48, não é? É aquele versículo que diz que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os gentios, ouvindo isso, então era Paulo pregando já aos gentios. Paulo não foi chamado para pregar aos judeus, ao pessoal da circuncisão. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos, todo mundo não, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então tinha lá, 10 mil pessoas ouvindo Paulo.
Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. 500, 300, 9.999, não sei. Mas a Bíblia diz que todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram na palavra que Paulo estava pregando naquele momento. Amém? Atos 18, 9. Teve Paulo durante a noite